Muito obrigada a todos. Se tiverem alguma pergunta, eu posso ajudar com muito prazer. E que vocês tenham a versão correta da apresentação. E com isto eu quero agradecer a Ricardo, do Paraguai, quem vai apresentar a interface e o manual de preços. Assim que eu espero ouvir tudo que ele tiver que dizer e também as perguntas e respostas. Novamente, obrigada, bem-vindos. E se alguém tiver alguma ideia para as próximas apresentações, por favor, podem dizer, porque estamos procurando sempre novas ideias. Muito obrigada, Kimberly. Claro, aí temos nossa lista aberta, por se alguém mais desejar participar essas conferências, então pode entrar em contato conosco. Seguidamente, realizo sempre acompanhamento e apoio de FAS, quem está em vários países e agricultura do exterior. Gostaria de passar a palavra à senhora Sônia Satá, que é representante de FAS. Sônia, tem a palavra. Olá. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Zoya Satá e sou assistente do programa no Departamento de Serviço Agrícola de Agricultura, FAS. Em nome do Alia Duran, do programa, eu gostaria de começar para dar um pouco de contexto. No 2022, as aldeias, junto com o IMA, tentaram fortalecer o sistema de mercados e uma capacitação baseada nos achados pelo Departamento dos Estados Unidos, e o especialista Fernando Câmara Faz pôde conseguir financiamento para o desenvolvimento da base de dados de interface no Paraguai para o processo e disseminar os preços da agricultura. Desde então, foi desenvolvido manual para a implementação do país de interface e também informantes de preços internacionais, e hoje, para enviar essas iniciativas. A gerente do programa, Linda Duran, queremos falar da agricultura do Paraguai e ao senhor pela sua apresentação no dia de hoje, e também agradecer muito ao IMA por coordenar esta reunião. Para os participantes que estão se conectando e conectados, damos as boas-vindas e agradecemos. E sobre o sistema de preço do Paraguai, eu dou o microfone à Carolina de volta. Obrigada. Obrigada, Sóia. É um prazer tê-la por aqui. A seguir, também eu gostaria de introduzir o senhor Ernesto Sotelo, que é engenheiro agrônomo e também diretor da Direção de Comércio do Ministério da Agricultura e Pecuária do MAC Paraguai. E também trabalha como diretor comercialização no setor do gabinete do Ministro de Agricultura e Pecuária. Então, adiante, senhor Sotelo. Bom dia a todos. Na verdade, hoje é um dia muito especial para nós. Eu sou o engenheiro Ernesto Sotelo, diretor da Direção de Comercialização, que é uma parte do Ministério da Agricultura e Pecuária, e como direção e subordinação CIMA, damos as mais cordiais boas-vindas a todos vocês e, claro, agradecidos pela participação a essa reunião para a apresentação técnica com o título de Interface do Manual de Coleta de Preços, MAC de CIMA Paraguai. Como resultado desse diagnóstico realizado pelos técnicos sobre o Sistema de Informação de Mercado Agrícolas, em julho, a Direção de Comercialização e a Coordenação CIMA fortaleceu o sistema de pesquisa de preços nos mercados. A recomendação foi criar uma interface de coleta de preços e informação de mercado em atacado no Paraguai.
ao ser apresentado hoje como um manual que é de muita utilidade para o bom desenvolvimento das atividades da coordenação e serviço de informação de mercados, CIMA, e assim cumprir com o propósito da direção que eu sou encarregado, para que chegue ao usuário com informação transparente, séria e poder continuar dando um serviço eficiente e útil para a agricultura familiar do campo do Paraguai. Uma vez mais, novamente, eu passo duas boas-vindas e espero que seja de muito proveito essa apresentação para todos e para todas. Obrigado. Muito obrigada a você, senhor Sotelo, por nos acompanhar nesta reunião. Eu gostaria, então, para continuar e entrar em matéria, passar a palavra à senhora Rafaela Bodilla de Martínez, quem é engenheira agrônoma e coordenadora do MAC de Cecima Paraguai. Um pouco sobre Rafaela, para quem ainda não a conhece, e ela é especialista no desenvolvimento com suministro de informação de projetos, no melhoramento de frutas e hortaliças, MAC, e 1991-98, e para o mesmo projeto foi aqui, terminando o projeto, foi acreditado, certificado como grau de especialista na comercialização da área de informação de mercados e, a partir do ano 2000 até hoje, participa como a primeira delegada ante o IMA, representando a máxima instituição, membro e fundadora. Ela participou em vários encontros em diferentes países da América, a quem tem conhecimento de capacitações e workshops. Cumpriu 20 anos de OIMA e no comitê executivo lhe otorgou uma menção de honra como membro fundadora vitalícia. Então, para que continuar, gostaria de passar a palavra à senhora Rafaela. Muito obrigada, bom dia a todos. É uma saudação desde a coordenação CIMA. Estamos muito agradecidos por participar conosco na apresentação de interface manual de coleta de preços e informação de mercado em atacado do Paraguai. A agricultura, estamos unidos à Agência para o Desenvolvimento Internacional, FAS, o SAID, e a Organização de Informação do Mercado das Américas, OIMA, conjuntamente desenvolver atividades de capacitação e assistência técnica para fortalecer o sistema de informação no mercado agrícola nos países das Américas. O apoio e fortalecimento no início do ano 2022 beneficiou com o Programa de Melhoramento do Sistema de Informação dos Mercados Agrícolas, ao CECIMA, ente governamental que cumpre os passos básicos com o Sistema de Informação do Mercado, desde a captação, processamento, análise, difusão e informação, e é um dos sócios fundadores da Organização de Informação do Mercado das Américas, OIMA. Sobre esse contexto, se determinou fazer um diagnóstico com o sistema de informação, primeiro em forma virtual e depois in situ. As reuniões virtuais foram apresentadas por IMAFAS e técnico da CIMA, consultor contratado por USAFAS, Dr. Luiz. A segunda parte do diagnóstico in situ foi realizada nas funções do Paraguai, com representantes de estados e consultores contratados. A troca de informações iniciais permitiu conhecer tanto as fortalezas como oportunidades de melhora do sistema de informação de preço da CCCIMA, e com a segunda reunião conseguimos aprofundar as atividades mencionadas em forma virtual e a partir da análise de metodologia e infraestrutura para a coleta de processamento e difusão de informação de preços do mercado. Para avaliar os pesquisadores, os trabalhos foram realizados em horário noturno no Mercado Central de Assunción como referência principal e depois no escritório da SCIMA. Também foi realizada visitas no Mercado Norte, mercados particulares, e o último dia foi realizado um workshop pelo consultor Luiz Farner. Basicamente, o workshop foi prático e teórico para a coleta de informação, usando melhores práticas para ter a informação verdadeira e transparente, importantes para os usuários da SCCIMA. Também entregamos certificados de participação
Deusa Fasta, André Romero e Indiana Ruban, e finalmente o resultado diagnóstico sobre o sistema de informação para fortalecer os trabalhos de pesquisa e preços nos mercados. Para o desenvolvimento desta interface manual, contratamos um profissional de consultoria por concurso, ao licenciado Ricardo Repouso, a quem temos a oportunidade de escutar a continuação. Muito obrigada, Rafaela. Vamos então agora continuar com a apresentação e para continuar então com essa apresentação, gostaria também de introduzir, para quem não conhece ainda, o senhor Ricardo. Ele é licenciado em análise de sistemas de informáticos e, como a Rafaela já adiantou, principal consultor desse processo, ele desenvolveu o expertise desde 94, dedicando-se a atualizar processos administrativos mediante o desenvolvimento e implementação de sistemas informáticos. Está formado em análise de sistema informático, administração financeira universitária e teve experiência na orientação universitária por 5 anos e atualmente trabalha como consultor. Então, damos a palavra ao senhor para que ele possa realizar sua apresentação. Muito obrigada, bom dia. Obrigado por estar aqui e compartilhar essa apresentação. É um trabalho que foi feito previamente, fizemos no ano passado, entre julho e setembro, para poder fortalecer o sistema de registros de preços do DC-CIMA e fortalecer a difusão da informação. Então, podemos passar a apresentação e realmente vamos ver aqui quais são os objetivos primários do processo. O primeiro era facilitar o processo de pesquisa de preços no mercados. A ideia que se teve foi pretender que os preços sejam registrados corretamente no sistema, um pouco se baseando na análise feita pela situação atual do sistema que tínhamos, e o preço estava sendo registrado na administração, e diríamos que o pesquisador de preço não participava do processo de registro. Então, o que nós fizemos com essa interface foi que agora esse pesquisador de preço registra o preço no mercado e a administração confirma esses preços para poder ter já no sistema. Esse foi o primeiro objetivo. O segundo foi facilitar a difusão dos relatórios de preços, que também agora o sistema gera os 3 relatórios usados normalmente, e esses relatórios vão sendo guardados em formato PDF por data, como se for de acordo com como vai sendo gerados, e os envios do relatório são feitos por WhatsApp e por e-mail. E, basicamente, esses são os 2 objetivos fundamentais do processo e da interface. Continuamos. Que passos fizemos fizemos um relevamento do sistema atual para fazer essa pesquisa? Fomos aos mercados, que seria o mercado que está aqui na Assunção. Trabalhamos com pesquisadores de preços para ver o processo que eles realizam. Para poder continuar, fizemos uma rodada com eles para ver os preços. Depois também fomos ao mercados de Cidade do Leste para compartilhar os preços que aplicavam exatamente com as funções fazem do processo que realizam para a tomada de dados. Também fizemos um relevamento no CIMA, na administração, para conhecer o estado atual do sistema informático que se tinha, e de modo a ter exatamente que melhoras deveriam ser realizadas no sistema e que mudanças podíamos fazer. Passamos.
O sistema, basicamente, você aqui não está, mas está feito usando Java e como base de dados, usava a base de dados complexa, que eram já as opções que estavam no sistema do cima e que se usava antes. E fizemos que o sistema possa ter duas opções de conexão entre o mercado e a administração. Uma é quando a operação com os mercados é online, e essa é uma ideia que podemos ter já no servidor completo e que possa realmente conectar com os outros mercados que se conectam diretamente em linha a esse servidor. Essa seria a opção 1. Por outro lado, fizemos um link que seria offline, e é um pouco, neste caso, diríamos que cada mercado tem uma base de dados e também os preços no seu computador, e depois de terminar os dados, se realiza um processo de transferência de dados à central, à administração. Esse é precisamente o ideal, porque provavelmente pode ser que seja o melhor que se está aplicando no país, então, levando em consideração algumas situações a esse projeto. Então, são duas opções de conexão. Podemos passar. Aqui podemos ver depois o menu do sistema, a entrada do sistema, o carregamento do sistema, que pode ter uma quantidade indeterminada de usuários. Pode-se designar uma contrassenha a cada usuário, e foi o que fizemos basicamente para que se pudessem conectar acima ou ao mercado, de acordo com a opção de conexão. Definimos o perfil, então se pode criar muitos papéis de usuário, definindo os dois papéis. Um seria para o pesquisador de preços do mercado e o outro, fizemos um perfil para o administrador que trabalha no escritório do cima. Então, dessa forma, já temos identificado os processos que eles usam. Nós vamos ver primeiro a opção que tem o pesquisador de preços na seguinte slide, onde podemos ver exatamente o menu apresentado ao pesquisador. Aqui vemos realmente, no slide anterior, estávamos vendo uma vista do mercado, e aqui estão os pesquisadores de preços e vão percorrendo e fazendo a consulta formalmente aos proprietários dos lugares. Eles iniciam a tarefa de pesquisa de preços e depois, uma vez com os preços, vão carregando ao sistema. Passamos a outro slide. Vamos ver o menu de pesquisadores. Então, o menu no Mercados é um menu reduzido para porque somente você tem 3 opções. Uma para carregar os preços, outra para quando se trabalha offline, sem conexão direta, para que se possam atualizar os dados e para que possam receber. No menu de preços de mercado, é onde nós carregamos os preços que eles vão fazendo, vão tomando cada dia. Passamos a seguinte. Ok. Bom, essa é a janela principal do carregamento de preços do mercado. O que fazemos aqui primeiro é ter a lista das planilhas que foram carregadas anteriormente, e neste caso, fizemos uma carga para a apresentação, com data de 5 de agosto, e se tivesse outra planilha carregada anteriormente, estaria aí abaixo, e somente vai sendo mostrada o que tem no mercado. Dessa janela, o usuário pode adicionar um novo registro
pode editar um carregamento e também, quando está completo o carregamento, pode enviá-lo à administração com esse botão que está aqui. Então, é uma janela principal. Quero também chamar a atenção aqui nessa janela que, se bem nós fizemos a funcionalidade também nesse formato, em forma de lista, temos esses dois modelos de listas para facilitar a visualidade do usuário. Esse primeiro modelo está em formato tipo tabela, que se move aqui e vê os dados em forma de coluna. Isso é ideal para trabalhar. E o formato de baixo é um formato de registro, no qual os dados vão se vendo em fila, um embaixo do outro. Esse formato é ideal para trabalhar no telefone ou num tablet. Algo que facilita o trabalho num tablet. Podemos passar ao seguinte. Então, vamos ver aqui como se carregam os preços. Basicamente, a planilha tem dois parâmetros. Uma seria definir o mercado, e esse mercado já está designado ao pesquisador de preços. Então, quando o pesquisador entra, já tem designado o mercado, ele não define. Toma a data atual, a data desse dia, e então vai fazendo carregar também, colocar a data, e adicionamos uma observação, porque em alguns casos, algumas coisas estão alterando os preços. Então, a observação que fizemos é para que se possa informar se existe algum elemento que está, de repente, alterando os preços nos mercados. Poderia ser alguma forma de manifestação ou algum evento, um período de chuva excessivo, e por isso colocamos essa observação. Então, quando se carrega esses dados, primeiro gravamos, isso volta à janela anterior e podemos passar ao seguinte slide. Aqui, nessa janela, nós temos algumas opções. Em primeiro lugar, a opção de procurar os registros anteriores com alguns parâmetros. Basicamente, parâmetro nesse caso seria somente a data. Você indica a data que quer procurar e procura essa data. Em cima à esquerda tem um botão que se oculta, que é para ocultar essa janela de parâmetros. Também se pode ver, o sistema tem os botões, normalmente com 3 pontos, que servem para executar opções. E também um botão com cor amarela, que permite executar os processos. Neste caso, nós temos um botão com a letra P, e esse mostrão com a letra P mostra uma plantilha sem dados, que poderia servir como referência, como a impressão de referência, para que o pesquisador de preços possa ir seguindo essa plantilha. A outra janela para ver essa plantilha é com uma tabela de carregamento de preços e somente tem um título e os produtos classificados e várias células para os preços que vão ser feitos manualmente, para que carreguem no sistema. Mas, basicamente, essa plantilha pode servir como referência para saber que preços estão sendo carregados, considerando principalmente algo que me explicaram várias vezes, como pesquisador de preços, o tempo que eles têm designados para fazer a tomada de preços.
em um local, às vezes não é muito, então eles têm que fazer algo rápido. Aqui no Paraguai estão tomando normalmente 3 preços: o mínimo, o maior e depois o preço, o que mais se repete, o normal. Então, isso na plantilha serve como guia para a tomada de preços. Podemos passar ao seguinte. Aqui estamos registrando o produto. Se maneja o produto, praticamente se conhecem os códigos. Vocês podem escrever o código ou procurar em uma lista dos produtos. Com esses 3 pontos brancos no quadradinho azul, quando ele coloca o código, seleciona os dados relacionados ao código, a unidade de medida que normalmente usamos para a tomada de preços, e então também se indicam os 3 preços da tomada do pesquisador: o preço mais baixo e o mais alto. Estamos indicando a quantidade que normalmente se tem dessa embalagem que toma de cada produto. É normal, às vezes em caixa, às vezes em sacolas e às vezes talvez embalagens maiores, mas basicamente aí é a quantidade, indicando a quantidade que vai ser convertida ao preço unitário, e neste caso também se carregam aqui, mas nós estamos indicando o preço mais baixo de 50.000, que é um preço que indica 15 quilos. Então, se carrega o preço, a embalagem e como dado adicional, se toma a embalagem do produto. Também temos que ver que essa quantidade talvez esteja estandarizada e nós podemos indicar quantos quilos tem esse produto, normalmente, que já traz a quantidade sem necessidade de que eu carregue. Então, informamos a qualidade do produto e temos a qualidade comum, baixa e alta. E em oferta, que seria a taxa normal e abundância. Por efeito, nós estamos colocando sempre o comum e o normal. Se grava o registro com o botão de gravar e podemos passar no seguinte slide para ver exatamente os produtos que eu vou carregando. Aí vamos tendo esse detalhe dos preços. O pesquisador já carregou para poder saber dos preços e tem forma de tabela. Se vocês prestam atenção, o repolho branco, por exemplo, que está aí, temos como preço mais baixo 333, que já tinha se indicado 15 quilos. O sistema faz a conversão para que não esteja. Também aqui fazemos um controle, como manejamos o preço mais baixo e o preço mais alto. Se por algum erro se digitou de forma inversa os dados, colocou o maior no lugar do menor, então, ao gravar, o sistema calcula, faz uma comparação, e se está invertido, o sistema acomoda os dados para que realmente esteja correto, para gravar corretamente. E se alguém pergunta pela qualidade comum, a qualidade comum seria normal, que é o que se espera desse produto, certo? Alguns, talvez sua qualidade seja mais baixa e outra mais alta, mas se vê a qualidade normal. Outra seria de baixa qualidade e alta qualidade. Podemos passar a seguinte diapositiva, seguinte slide. Se tem uma plantilha
para que o pesquisador de preço possa ir controlando a sua carga. Esse é, então, se imprime esse relatório. Se você quiser imprimir, pode imprimir. E vamos tendo já em formato de relatório os produtos de acordo a como esteve sendo carregado. Aqui neste relatório, nós procuramos a ordem que vamos mostrando, tem que ver um pouco com o código do produto. Então, quem tem o código mais baixo, mostra primeiro, e o que tem o código mais alto, de último. No carregamento, realmente, vamos mostrando primeiro por ordem de carregamento. Quem carregou primeiro está de último e o de último está primeiro, para facilitar um pouco o carregamento ao pesquisador. Então, o pesquisador compara, verifica como está a planilha, e vão sabendo se está faltando algum produto ou se há algo que deveria que consertar. Podemos passar o seguinte. Ok, aqui é um caso que temos opções que adicionamos. Ao início eu tinha explicado que poderíamos ter uma conexão online, que seria em linha, e uma offline. Neste caso, é somente para quando temos essa conexão que não está em linha, que é a offline. Então, uma vez que o pesquisador terminou de carregar os preços e sabe que estão corretos, então o que ele deve fazer é enviar à administração, porque estão na sua base de dados, mas ainda não está na base de dados da administração. Então, para poder enviar, habilitamos na lista onde estão os dados da planilha. Então, vemos que aqui abaixo tem um fundo com mostarda com a letra E. Essa letra E, o que faz é gerar um arquivo de transferência para que possa ser enviado à administração. Como eu digo, esse passo, se você tem uma conexão online, esse passo se omite, não se usa. Mas podemos passar à seguinte janela. E aqui mostra um exemplo de como esses arquivos, para poder transferir. Então, é um arquivo de texto que o pesquisador abre no seu computador, na sua máquina, e pode enviar à administração por e-mail ou por WhatsApp, para que a administração tenha esse arquivo. Podemos passar o seguinte. O usuário na administração recebe o arquivo e então captura no sistema. O sistema tem a opção de captura de arquivo e carrega na sua base de dados, de modo que aqui também esteja na sua base de dados. Como vou repetir, essa opção é somente quando estamos falando de uma conexão que não é online. Se é online, esse passo se omite. E quanto à pergunta que eu vejo aí, que se o preço modal é o que mais se repete. Sim, é o que mais se repete. É o que tem mais frequência no mercado. Podemos passar o seguinte slide. Ok, essa janela já seria a janela do administrador. O administrador tem já no seu computador, vê a hora do preço que foi carregado pelo pesquisador de preços e o administrador tem a planilha, pode verificar tudo, ver se tem algum erro e pedir ao pesquisador que troque os preços. E então o pesquisador volta a fazer o processo de envio dos seus dados e os dados são substituídos para corrigir. Isso já se faz na administração e se verifica se há alguma mudança necessária. Uma vez que o funcionário da administração verificou os preços, então o que ele faz é já confirmar os preços e passar a
a um preço definitivo, que seria como um histórico de preços. Para fazer isso, habilitamos o botão executar, que seria essa rodinha com o azul claro, que está lá direito embaixo. Esse botão de executar o que faz é que toma os dados carregados pelo pesquisador e carrega a um registro definitivo. Esse registro definitivo é tomado posteriormente os relatórios para enviar os relatórios definitivos. Então, passamos ao seguinte. Ok. Esse seria o histórico de preços, os preços diários. E aqui já se vê as planilhas que estão confirmadas. Se o preço veio de um mercado, nesta opção já não se pode tocar nos preços. Já se assume que o que foi carregado no mercado é o correto e nessa opção já não se permite trocar os preços. Então, novamente, há exceções nas quais poderíamos confirmar com a fatura a planilha, como para poder modificar o preço no mercado e voltar a confirmar. E isso colocamos como parâmetro que permita fazer 3 dias depois de haver tomado os preços, esse parâmetro, e modificar, que poderia ser feito diretamente já um dia depois. Não se permite. E vamos passar ao seguinte. Neste caso, poderíamos dizer que o carregamento já está concluído. E agora vemos a segunda parte, que seria a difusão dos dados. No primeiro lugar, para a difusão dos dados, nós precisamos saber quem são os que estão interessados em receber essa informação. Então, registramos os interessados. No Ministério da Agricultura tem uma lista de todos os funcionários envolvidos e interessados nesses preços. E então tomamos dessa lista e geramos uma lista que pode ser modificada. Por outro lado, para difundir os dados, é necessário gerar os relatórios diários, que seriam, nessa parte, já guardados em PDF, no servidor ou com a equipe de relatório, e depois esses relatórios têm um processo para que esses relatórios sejam enviados aos interessados por e-mail ou por WhatsApp. Podemos passar ao seguinte slide. Então, aqui são os dados aos interessados e se mantém uma lista que capturamos. Você vê o nome por questão normal, mas basicamente essa é a ideia. Se é que alguém estiver interessado em receber esses relatórios, então o que deve fazer é colocar nessa nova janela como um novo interessado. Podemos passar o seguinte. E aí fazemos o seguinte. Cada interessado colocaria seu nome, número do documento, seria aleatório, e o número do telefone, que no caso de que ele queira receber WhatsApp, ou por e-mail, no caso de quisesse receber por e-mail. Depois colocamos alguns parâmetros, onde indicamos se quer receber por WhatsApp ou se quer receber por e-mail. No caso de que queira por WhatsApp, se refere a que o usuário confirme por mensagem de WhatsApp, realmente, se é que ele quer realmente interesse em receber essa informação. É um requisito que se faz por WhatsApp para enviar desta forma os dados. E também indicamos a quem quiser receber, poderia ser A ou B, como relatórios. Colocamos para identificar
E, basicamente, o que temos também são os classificadores, como para saber exatamente também a prioridade que tem o interessado. Por um lado, aqui, como o interessado e o grupo de indivíduos seria. Então, seria algo que tem mais prioridade, porque é uma instituição. E se pode criar outros tipos e outros grupos de envio, como para talvez fazer um envio semanal, mensal ou diário. Podemos passar. Aqui se refere a uma oferta normal. A oferta poderia ser escassa ou poderia ser abundante. A escassa seria o oposto de abundante, quando já se alteram os preços dos produtos. E normal seria o que normalmente se pode fazer. Muito bem. Tem muitas perguntas na janela que nos permita gerar os casos. Nós temos 3 relatórios em formato já estão definidos no escritório do CIMA. E então o que nós fizemos foi gerar esses relatórios, colocamos os parâmetros para o principal seria a data e também o mercado que estamos querendo fazer. Neste caso, por exemplo, para o relatório A, se refere a que haja 3 mercados, se indica quais são os mercados, temos alguns detalhes técnicos aí, que podemos fazer um formato em PDF, em Excel ou inclusive em texto. E também definimos o tamanho da folha que é usada. Nós definimos esse taço como folha A4, tamanho ofício ou carta. E depois temos 3 botões aí abaixo, no qual geramos o relatório A e B ou C. Também, como eu falei, são relatórios que se gravam no servidor com um nome que é identificável para o sistema. O sistema põe um nome que identifica esse relatório com a data específica. Então, é a combinação de relatórios e o resultado são os 3 PDFs gerados no nosso servidor. Passamos ao seguinte. Esses são os preços, os 3 relatórios que são gerados. O relatório A, que é uma mistura do sistema que temos com a primeira parte, que carregamos nós, e a segunda se carrega no programa, e o relatório A envia o preço aos mercados, os preços são depositados no mercado internacional. Esses dados são realmente de 27 de setembro de 2022, quando fizemos uma prova para entregar no sistema. E também temos relatórios B, onde estão os 3 preços, o do meio tem um erro, evidentemente, que diz média, é a expressão, o mínimo comum e o máximo. Seria um quadro calculado. Está correto, eu tinha me confundido. Então, esse relatório estão os preços e o relatório C, que seria no qual temos o preço de acordo a esse formato. São diferentes formas de apresentar o preço utilizados no cima. Podemos passar ao seguinte slide. Já temos gerado os relatórios, já estão no nosso servidor. Agora, o que devemos fazer seria um processo para enviar esses relatórios aos interessados. Então, também temos a planilha, na qual indicamos que vamos gerar exatamente a quem interessado vamos enviar os relatórios. Colocamos a data do relatório que vamos usar e também
colocamos o tipo de interessado que vamos enviar e ao grupo de envio que vamos enviar. Então, dessa forma, os interessados, você pode enviar todos. Como técnico do MAT, provavelmente cada dia vai receber algum relatório. Depois temos uma observação. Essa observação é necessária porque é o que vai acompanhar aos relatórios, como diríamos, como um assunto de correio e também como um texto, no caso de que seja por WhatsApp. Isso nós gravamos aqui e se cria essa planilha. Podemos passar ao seguinte. O seguinte passo depende já tendo a planilha. Aqui tem um botão que não se vê, porque já fizemos posteriormente. Ou seja, já geramos o sistema, então, mostra o interessado e faz uma planilha para mostrar a quem interessado está sendo enviado esses relatórios. Muito bem. Dentro desse processo, temos duas opções. Temos um processo no qual temos um que seria do lado direito e aqui vê do outro lado. Se você pode colocar o cursor do mouse e abre e se explica exatamente o que faz esse botão. E então, não temos aqui para otimizar o espaço. O botão duplo para WhatsApp e o botão M, o de W para WhatsApp e o de M por e-mail. Para ser enviado, o botão azul de uma folder que está aí é um botão que estava sempre numa lista para que se possa ver o detalhe. Nesse caso, o detalhe que se vê seria para os interessados a quem vai ser enviado os relatórios e qual relatório exatamente vão ser enviados por cada planilha. Passamos ao seguinte. Para o envio por WhatsApp, esse envio, para poder se entregar o projeto, fizemos, digamos, no ambiente de prova, de WhatsApp habilita um ambiente de prova para que eu possa enviar por uns dias as mensagens. Para enviar por WhatsApp, é necessário que tenha WhatsApp Business. É um serviço contratado, normalmente pela empresa que fornece o telefone. Basicamente, esses são os parâmetros que se usam para enviar por WhatsApp no telefone, no celular. Você deve ter o WhatsApp Business e essa mensagem seria o relatório do dia que nós já colocamos na observação da planilha e o processo de aprovação inicial, que, como eu falei, exige que se envie um texto de aprovação inicial e depois o usuário deve responder se quer ou não quer. Esse botão é o detalhe para se enviar a informação inicial, a autorização para o WhatsApp para enviar os dados e a carpeta seria onde está o arquivo. Esse botão se atualiza os dados uma só vez e depois já não está sempre carregando. O botão enviar envia os dados por WhatsApp. E então já vai sendo enviado para cada pessoa. E como eu falei, ao início, para essa opção, é necessário ter o WhatsApp Business. Nós fizemos a prova para poder enviar o aplicativo funcional. Ainda não chegamos a esse processo de implementação. Está vazio. E temos que ver se já está funcionando a opção. E o outro é um processo por e-mail. O processo seria por e-mail, na janela, e tem suas características e também provamos a um servidor no correio externo. Podemos passar a seguinte? Bom, o processo foi enviado e se requer um servidor de correio e, basicamente,
se carregam os parâmetros e os parâmetros são parecidos aos que são carregados no áudio ou em qualquer servidor que você usa no seu correio. O servidor, receptor, o assunto de correio seria o que já colocamos na observação e, como o outro também, se seleciona o folho, o carpeta, se envia por e-mail aos interessados. E se fizeram as provas completas para entregar o processo. Então, com isso, o que nós fizemos foi, com esse processo de difusão, seria a geração de relatórios a partir dos dados que estão no sistema, no momento, e em segundo, realmente esses dados aos interessados. Talvez haja outra forma que você possa fazer isso. Na realidade, com o grupo de WhatsApp também, você pode gerar esses relatórios e enviar, e vão completo, mas nós deixamos aqui funcionando. Podemos passar o seguinte slide. E qual é o estado do sistema? Bom, nós desenvolvemos o programa em setembro de 2022, o processo começou em julho, fazendo pesquisas de preço e depois fizemos uma etapa do desenho e finalmente com todo o sistema e também ao usuário, que foi entregue em setembro de 2022. Já para a entrega, nós fizemos uma capacitação aos pesquisadores de preços, trabalhamos com agentes de Dama, que são os dois que estão aí trabalhando, também funcionários do CEL e a senhora Encarnação, a pesquisadora de preços. Essa capacitação se fez, mas agora mesmo estamos no processo de implementação de preço do mercado Dama, um pouco seguindo o processo, querendo que se implemente completamente o sistema. Estamos ainda focados no primeiro objetivo, que seria o fato do carregamento de preços de parte dos pesquisadores, e estamos trabalhando nesse processo agora mesmo. Esperamos tê-lo já implementado completamente. Estamos usando, o que foram comprados para esse processo, são 4 nodes que estão disponíveis para o mercado, e isso já forma parte desse projeto. Normalmente a capacitação fazemos para mostrar e depois cada usuário entra e verifica a carregamento, a prova, e então estamos trabalhando nesse processo. Esperamos que nos próximos meses realmente podemos ter completamente implementado o programa. Essa foi a apresentação que tínhamos. Eu deixo aqui agradeço sua amável atenção e alguma consulta, com muito prazer estamos para responder o que podemos fazer. Muito obrigada pela interessante apresentação. Temos vários comentários no chat. A sua apresentação se referiu a alguns, no entanto, eu gostaria de repetir. A senhora Paola nos consulta qual é a qualidade comum na Costa Rica. Usualmente se conhecem as qualidades entre si. Bom, a qualidade comum para o MAC é o que é normal, é o que se espera desse produto. Às vezes há produtos que têm uma qualidade mais baixa por algum motivo, que está se afetando o clima, alguma coisa, e aí algumas que já são de muito alta qualidade, mas normalmente se vê o preço que mais se repete, que é o padrão. Seria uma qualidade padrão. Eu vi um comentário que não é um termo padronizado, mas que nós estamos usando, então deveríamos ver um pouco com a senhora Rafaela como se esses termos devem se mudar ou são termos de parâmetro do sistema. Seria trocar esses termos
de primeira ou de segunda, ou colocaríamos primeira e segunda também? São parâmetros que estão no sistema. Perfeito, muito obrigada também. Temos uma consulta de Vitor Santos que diz: bom dia, o preço modelo é o que mais se repete ou é a média de preços maior e menor? Sim, preço modal. Sim, o preço modal é o preço que mais abunda no mercado, que mais se repete. Então, também há um dado de preço médio nos relatórios que é calculado, que é o que mais se repete. Muito bem, obrigada. Também, Caro, consulta. Bom dia, muito obrigada por compartilhar a experiência. Tem uma consulta. É o sistema de validação e de digitação? Exatamente a que se refere, não? Porque nós fazemos justamente algum. Por exemplo, se está invertido o preço, trocamos. Talvez poderíamos complementar com o preço mínimo e máximo. Está validado, mas também às vezes comento que às vezes os produtos sobem tanto de preço. Por exemplo, o alface às vezes pode afetar por algum motivo e de repente o normal é que suba muito o preço e na realidade custa menos pela escassez. Então, o que tentamos fazer é que não haja uma inversão de preços, o que normalmente fazemos é um controle. E também, com respeito ao que tínhamos anteriormente, o administrador tomava o preço que passava ao mercado e dividia a quantidade e calculava o preço por unidade. E aí sim poderia. O que fazemos é que se carrega diretamente o preço por embalagem e depois indicamos a quantidade na embalagem. E se a quantidade da embalagem é algo padrão, normalmente se já pode ter o preço do produto com o código. E isso se minimiza os erros. Se houver outra forma de controlar, talvez seria necessário adicionar as funções que validam isso. Antes de continuar com as perguntas, gostaria de fazer um pequeno comentário no chat. Estão deixando José Maria e eu um link para que, por favor, possam completar a assistência ao evento, que é muito importante para nós e para as partes. Então, aí fica o link, por favor, para que possam inscrever. Para continuar, temos uma consulta de Ricardo Aradia, da Costa Rica, que diz: bom dia. De acordo com a tomada de dados, a perguntar o preço mínimo e máximo, a que critério se refere? Você poderia medir a realidade do preço? Na Costa Rica, se toma 13 amostras como mínimo e se realiza o processo de determinar o mínimo, máximo e o normal. Sim, na realidade, não se pergunta o preço em diferentes locais. Então, eles vão anotando os preços com a sua plantilha de carregamento, tomam 5 preços e depois, daí, eles determinam exatamente qual é o mínimo, o máximo, e depois fazem qual é o que mais se repete. Então, carregamos 3. Poderíamos, na realidade, por exemplo, pensamos com um tablet e carregando os preços, mas é indicar os preços, 5 preços, por exemplo, ou 6 preços e calculam. Mas, basicamente, o processo que estamos usando aqui é que eles determinam qual é o que mais se repete e os dois extremos são os que são carregados. Muito obrigada. E Evelyn Moreira, bom dia. Ao momento da tomada de preços, a quantos comerciantes fazem a consulta? Vão tomando como até 5 preços podem ser feitos. Normalmente se perguntam em 4 lugares. Se toma, de repente, também se tem o cuidado de consultar com os proprietários dos, dos negócios. Porque, de repente, a informação é mais confiável, com o proprietário que com o vendedor, que te pede que pode se dar outro preço, com a questão de confiança também. Em complemento à pergunta anterior, também Evelyn nos dizia
Em qual oferta que se refere? Uma oferta normal? Indica alguma quantidade de toneladas? Se refere à oferta ou oferta comercializada? Não, mas bem, a oferta seria a quantidade à disposição. Basicamente, são 3 ofertas. Está o normal e abundante. Aqui temos muitos projetos estacionários, sazonais, a oferta abundante e a época que as ofertas são muito escassas. E também temos a normal, que mais seria para os produtos que sempre há normalmente. E, de repente, se há esse espaço, seria por um problema que está bem. Perfeito. O senhor Victor Farinha consulta se você poderia enviar os dados estatísticos. Esses dados estatísticos nós para praticar um pouco a interface é um complemento ao sistema que já tem implementado do CIMA. E esses dados históricos e estatísticos já estão contemplados no programa, na outra interface. São relatórios que já estavam no sistema. O que nós fizemos foi facilitar a captura e a difusão da tomada de preços. Também que se Victor Santos permite a seleção de grupos para fins estatísticos por categoria. Sim, temos. Isso também estaria no outro sistema. Esse outro sistema também desenvolvemos em 2014, eu acho, para o uso do CIMA. Já estava nesse processo. Nós o que fizemos foi coisas que não tínhamos antes e que também não podíamos tocar esses programas. Então, o que fizemos foi complementar dentro da interface. E Edwin, do Equador, em quantos mercados de atacadistas vocês tomam informação de preço no Paraguai? Essa informação eu desconheço. Acho que talvez a senhora Rafaela esteja mais ao dia com isso e conheça essa informação. No mercado de atacadistas, se refere aos mercados, seriam 4. 4 mercados que colocaríamos, porque também tínhamos hoje processo de exportação. Eu tinha me confundido, sim, são 4 mercados: Assunção do Norte, Cidade del Este e Encarnación. 4 mercados. Sim. Para ir fechando as consultas do chat, porque estamos a 5 minutos de fechar a sessão, eu gostaria de fazer um comentário de Jeffrey, que indica que tantos aumentos de informação não causariam muita confusão com outras pessoas ou pessoas idosas ou com pouca experiência em tecnologia. Sim, sem dúvida, requer de muita precisão, mas estamos acompanhando justamente, por isso, talvez um pouco lento com a implementação, de modo que a pessoa vai se habituando. Na realidade, para os pesquisadores de preços, é pouco realmente. O administrador, sim, deve ser uma pessoa formada em análise de sistema, mas estamos trabalhando pouco a pouco para que se possam ir acostumando a carregar. De repente, é algo que pode ser feito, mas na realidade o uso do sistema, as pessoas se habituam. E uma vez que entendam o processo e queiram obter, vão fazer sem nenhum problema, sem nenhum inconveniente. Mas estamos trabalhando nesse processo. Perfeito. Bom, para ir fechando a sessão, eu gostaria de passar a palavra à senhora Rafaela, por se ela quiser fazer algum comentário de fechamento, e lembrar que o interesse de OIMA fortalecer essa rede de trocas e, se em algum momento desejarem aprofundar, fazer uma sessão um pouco mais
de cara a cara com os colegas que estão apresentando aqui. Podemos também tentar organizar uma sessão virtual para que possa esclarecer algumas dúvidas e trocar experiências com o processo de interface. Então, Rafaela, não sei se você gostaria de dar algumas palavras para o encerramento. Muito bem, somente agradecer ao consultor, ao licenciado, por pela disciplina e a paciência que ele nos teve, a capacitação que nos foi dando e aos pesquisadores pela paciência. Então, estamos adiantando um passo agigantado para a informação de mercados. E isso graças, logicamente, já mencionamos, às instituições envolvidas nesse processo. Então, estamos agradecidos e nós temos que ir praticando e vendo como utilizar esse manual e nos adestrando e seguindo com os pesquisadores para que saia tudo bem. Quanto aos mercados que perguntou uma pessoa, temos 3 mercados principais e o principal mercado é de Assunção. O mercado de Assunção, de Cidade del Este e o terceiro, o mercado de Encarnação. Além disso, temos o mercado limpo de Abastes Norte, que também se considera. E estamos trabalhando e vamos continuar com isto. Quanto às normas que perguntavam se nós estamos vendo, não se tem uma lei como aparece aí na Costa Rica ainda, mas há alguns produtos que sim têm normas de qualidade para apresentação no mercados, mas agora mesmo não estão implementando de alguma maneira. Ujú. Bueno, entonces, Bom, então, con respecto al tiempo, com le respeito ao agradecemos tempo, muchísimo agradecemos muito la a participación. participação. Essa é uma Y sessão no hubo bastante mucho rica. tiempo para Não houve tanto preguntas, pero tempo tuvimos para un montón abrir perguntas e de respostas, mas preguntas en el tivemos chat. muitas No sin consultas no antes chat. dejarles que esta Como sesión fue sempre, grabada quero lembrar que essa sessão foi en OIMA gravada y también en el nos sitio web. escritórios de OIMA e Tenemos também no site web pequeño resumen e en vamos nuestro fazer um pequeno boletín. resumo. Todos y No todas nosso tenemos nuestros boletim, correos todos electrónicos têm nossos correios eletrônicos. Qualquer consulta adicional que finalización tenham del web, ficado nos com pueden alguma dúvida contactar ou falar com os para especialistas, pode entrar em contato e nós encarregamos de muchas passar a gracias, que informação. tengan una linda semana. Aproveito para dizer que tenha uma linda semana. Estamos en Muito contacto obrigada por se unir aqui a y nós espero que podamos e seguir espero compartiendo. que possamos continuar compartilhando. Muchas gracias. Muito obrigada.